Fala, meus amigos, tudo certo? Sérgio na área. Vamos lá, vamos falar sobre mais uma aula super legal. Agora, mais um exemplo aí sobre um gatilho de reversão, né? Na aula anterior eu mostrei o gatilho de reversão no sentido da compra, ou seja, o mercado é um mercado vendedor, e aí houve ali uma mudança na micro que sustentou, acelerou, né? Deu o gatilho também na região, tinha o smart money e o mercado foi embora. E agora eu vou dar um exemplo também no sentido diferente, não no sentido oposto, ou seja, um mercado comprador que virou para um mercado vendedor, ou pelo menos trouxe um movimento vendedor, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês, no qual a gente tem aqui um mercado com 72% de uma probabilidade, uma porcentagem altista, ou seja, a lógica seria a gente aguardar o preço voltar nas linhas para fazer compra, né? Então o que, que eu sempre falo? A gente sempre vai atuar nas linhas. Então a compra seria aqui no 300 ou se ele acelerasse uma venda para baixo, esperar formar uma linha próximo à região da linha azul ou de repente o 590, tá? Então, esse daqui seria o exemplo clássico, que é o trade didático, é aquele que para quem está começando, a pessoa que ainda, pô, Sérgio, eu preciso da parada muito bem pensadinha ali, não consigo fazer trade muito avançado não, cara, esses trades contra a tendência ainda eu, às vezes, me pego errando o time, então, beleza. Então, repito, essas aulas são avançadas. Então, para quem está assistindo essas aulas tem que voltar a fazer as aulas anteriores. Essas aulas aqui não são gatilhos para pessoas que estão chegando agora, tá? Isso aqui é só para quem tem no mínimo 3 meses de conhecimento de uso da ASG, tá bom? Então vamos lá. Partindo agora aqui desse exemplo, o que, que a gente tem? Conforme eu já expliquei nas aulas anteriores, a gente pensaria no movimento da compra, considerando aquele gatilho mais didático, né? Só que também a SG ela dá pra gente gatilho em pontos excelentes, cara, que dá para você fazer, pegar a ponta da virada do mercado e, meu irmão, se ele fritar e acelerar, você vai embora, tá? Então esse dia aqui, olha o que a SG trouxe pra gente aí. Era o horário 9 horas e 54, o preço está no topo, está próximo da máxima do dia, e aqui ele deu um trade lindo de venda também, um trade muito legal, tá? Percebam que aqui a gente tem uma mudança, começa a trazer aí um olhar da região, tá? Diferente daquele outro exemplo, notem que aqui a gente não tem o sinal da resistência, ou seja, o alerta do Ultra, aliás, do Sniper, a setinha vermelha, ela não está piscando. E não tem uma obrigação dela piscar toda vez, não. Isso quem vai determinar é o mercado, não é a ASG que escolhe quando ela quer. Não, se o mercado faz o movimento, ela capta esse sinal e manda para a gente. Mas ela também traz outros sinais. Então, aqui na região, eu já começo a perceber aqui que o histograma está começando a ficar meio vermelho. Mas o ponto principal aqui, cara, que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: quando eu falo que o trader que consegue performar em nível de um profissional é aquele cara que consegue sentir os detalhes da coisa. Como assim os detalhes da parada? Pessoal, olha como esse preço subiu. Se a gente for pegar o histórico aqui, dá uma olhada nessa micro. Ela saiu de 50, ela foi para 250, 300, 400 e ela foi subindo 600. Olha a pancada que deram aí, 700 chegou. Ou seja, quando a gente está num fluxo muito direcional, o mercado vai embora, cara. Você está lendo isso. E aqui você tem que tomar cuidado para você não comprar um topo desse daí por impulsividade. Tá? Não é para você chegar aqui e sair comprando. Ah, vou comprar aqui mesmo porque tá tudo grande aí dos sinais. Porra, a micro tá em 700, vai explodir. Não, cara. Jamais você vai fazer isso. É imprudência sua se você fizer isso, tá? Aqui é para você ler, falar, cara, beleza. Eu já entendi que a parada está toda compradora. Agora a questão é, vai se manter compradora ou esse movimento vai ter uma descontinuidade? Quais sinais eu preciso observar? Eu preciso ler a tela. O olhar avançado aqui é você ter a percepção de entender o que está acontecendo. Então, se eu tenho aqui um negócio me passando a informação que a micro está em 720, beleza.
Mas o que que aconteceria se essa micro começa a, digamos, retroceder demais? Pô, caiu para 80. Presta atenção em outros detalhes. Como que estava o Maker? Olha, dá uma atenção aqui. O Maker estava em 4.9. Pô, são dois sinais extremamente relevantes, um complementando o outro. O que que acontece quando esses dois principais sinais, que são o coração aí do negócio, eles param de trazer, de bombear aí, digamos, né, a parada? Ele traz anomalia, ele traz instabilidade, ele conta uma história pra gente. Então, se eu tinha um negócio que estava subindo, 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 e de repente ele não sobe mais, ele para. Parou. Se ele não sustentar mais o movimento, ele começa a ficar de lado. E a partir do momento que ele fica de lado, qualquer pequena variação, o preço começa a retroceder, tá? E aí, aqui a gente tem um exemplo clássico de uma mudança no cenário e a SG trouxe isso para a gente no melhor ponto do dia. Então, antes que alguns pensem que só dá para fazer aquele trade dos 72%, não, dá para fazer outros. Só que o ponto é, você vai precisar já ter essa habilidade, essa sacada. Fala, cara, percebi que a parada estava em 700. Porra, o Maker estava em 4.9. O negócio mudou, velho. Tem alguma coisa diferente aí. Percebi que o negócio estava verde aqui, tá cinza. E agora? O que mais que tem aí? Pô, vamos ficar atento. Tem gatilho de entrada? Ainda não. E se der o gatilho de venda? Vou ficar ligado. Agora, se der o gatilho de venda, eu preciso reagir caso algo aconteça, no sentido oposto. Ou seja, se eu faço a venda e inverte o fluxo para compra de novo, eu tenho que cair fora. Por quê? Porque eu tenho que me lembrar que, cara, eu sei que essa parada aqui, a probabilidade maior é para isso. Agora, o fato da probabilidade maior ser de compra não quer dizer que o mercado não pode virar isso daí, tá? Mas ele serve como um lembrete. Se você resolver fazer a venda, caso aconteça qualquer coisa que sinalize que a compra está voltando, caia fora. Por quê? Porque você não está a favor da probabilidade maior do dia. Então você não pode ser torcedor, você tem que reagir, tá? Esse é o ponto principal aí para você saber operar uma reversão, né? Aliás, a tentativa da reversão, pelo menos. A gente só vai saber se é reversão depois, mas assim, a antecipação do movimento a gente consegue, tá? Então vamos ver. O preço está aqui tentando furar a linha. Percebam que o histograma fica vermelho, ainda não deu gatilho. Se der o gatilho, você tem ali o ponto de entrada, o seu stop seria para cima, na máxima das linhas aqui, tá? Então, por enquanto, ainda não confirmou, mas ele já mostra uma pré-sinalização. Tem pessoas que, olhando isso, já entram na operação usando a SG. Eu não oriento fazer dessa forma, mas algumas delas, por já terem tempo de uso da SG, às vezes eles falam, cara, o fluxo estava acelerando, já desacelerou, o cara já entra. Então tem cara que é ninja, que ele entra como? A parada estava em 800, caiu para 80, o cara já está entrando vendido. A SG ainda não confirmou. Só que quando ele entra vendido, normalmente ele já está se protegendo rápido. Cara, eu não posso falar que não é possível fazer dessa forma. Por quê? Eu sei que, óbvio, existe uma margem ali para a pessoa fazer esse trade com stop melhor e o preço tende a pelo menos andar um pouquinho a mais, né? Ali para ele pagar uma parcial ou se o cara quer fazer um scalping rápido. Mas é evidente e óbvio que no modelo educacional essa não vai ser a minha instrução modelo, porque ela é difícil muitas vezes para as pessoas entenderem. Então tem pessoa que precisa ter a cor vermelha para assimilar como uma cor de sangue, né? De venda, de queda, a pessoa vai ter que ver uma seta para baixo, né? Então, o modelo educacional, quando a gente vai para um rumo onde a gente tem que educar um coletivo, ele é mais complexo. Então, eu estou te dando uma dica aqui e você avalia se essa dica para você faz sentido para você aplicar para você, tá? Porque talvez você precise ter aí todas essas combinações para você sentir confiança. Tem pessoas que são mais arrojadas no mercado, são mais agressivas. O cara entra e ele vai para cima. Se der ruim também ele assume e está tudo certo, né? Ele tem a responsabilidade de saber o que ele está fazendo,
tá? O que você não pode fazer aqui? Se você vai fazer um trade contra tendência, você não pode ser lento. Ou seja, cara, se alguma coisa mudar, você tem que cair fora. Então, se você vende no topo do dia, você está buscando a correção, mas você tem que estar ligado nos detalhes. Fala, cara, a porcentagem do dia ela não é baixista ainda. Então, beleza, eu estou fazendo essa venda ciente de que a porcentagem não é favorável. Então, qualquer coisa que eu veja que eu sinta que vai atrapalhar essa venda de fluir, eu já vou sair fora dela. Com gain, com stop, não interessa. Eu vou ser reativo. Ó, aqui aplicou o gatilho de entrada, tá? Aí você vai pensar assim, poxa, mas o stop estava caro. Não está caro. Se você for levar em consideração o que eu vou te explicar aqui, você vai ver que o stop é hiper barato, considerando a hipótese da operação. Primeiro, por quê? Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, lá na aula, se vocês estudaram as aulas, vocês sabem disso, né? Então, qual que é o stop mais barato? Não é a zona do stop. A zona do stop aqui é o stop de pânico. Você posiciona ele aqui, porque se de repente der uma tuitada do Trump aí, o Lula falar alguma coisa, sei lá, qualquer coisa política, a parada estourar, você está protegido, pode estar caro, mas não vai estar tipo um negócio também sem nem proteção nenhuma. Então, entre não ter proteção e ter uma proteção que talvez pareça caro, eu prefiro a proteção cara do que a não proteção. Mas isso não significa que você tem que estopar aqui necessariamente. Isso aqui é para você posicionar. E uma coisa que eu ensino para vocês: existe na plataforma um botão chamado o quê? Zerar. Tá? Você vai lá e clica em zerar. Quando você clica em zerar, ele encerra tudo. Mas quando que você vai clicar em zerar? Somente se, tá? Se por acaso esse cara aqui ficar verde, tá? Aí você cai fora, você zera na mão. E se acaso você zerar e perceber que você fala, putz, ele só foi lá dar uma balançada, você vende de novo e posiciona de novo o stop. Não tem problema, às vezes eu faço isso, às vezes eu tomo 3 stops seguidos na região, tá? Só que eu tenho uma regra que eu não passo de 3. Então se eu tomei 3 é porque a região está muito confusa, eu falo, bicho, o negócio não está indo, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. E eu assumo a responsabilidade, que não é culpa da ASG. Na verdade, pela ASG, ela me dá essa percepção para eu reagir. Por quê? Porque eu preciso dela. A ferramenta está para me auxiliar. Então, não é trazer a responsabilidade, a SG deu stop. Não, a SG me antecipou de ter um stop caro demais. Na verdade, a ferramenta me dá uma percepção que antes, para que eu tivesse, seria muito difícil. Ou seja, ela está me protegendo, ela está me dando a percepção de algo que eu não teria sozinho. Então, qual que é o lance? Fiz o trade aqui. Enquanto esse cara tiver vermelho, mano, pode segurar o trade tranquilo. Ficou verde, tem que cair fora. Não tem o que fazer, paciência. Principalmente sabendo que a gente está indo contra a porcentagem, tá? Beleza, fiz o trade. Cara, Sérgio, tá certo. Já entendi todo a parada da SG. Eu já começo a operar fazendo algumas operações assim, porque eu sinto confiança e o que, que agora potencializa a operação, o que prejudica ela? O que vai potencializar agora a operação é a micro dar a acelerada que a gente precisa. Ou seja, se ela bateu ali 160, cara, ela tem que ir para 200, ela tem que ir para 250, ela tem que ir para 300, ou seja, eu preciso ver força do movimento para arrastar o preço mais distante da minha entrada. E, somado a isso, o histograma também, tá? O histograma, ele é um pouco mais, digamos assim, como ele não envolve a parte numérica, ele vai te confundir menos, tá? A micro, ela vai te dar, enquanto você não tiver uma leitura da SG mais avançada, é normal você falar, putz, mas estava 160, ela voltou para 80. Cara, é a oscilação do movimento. Isso pode acontecer, né? Mas o principal é você o quê? Unir as informações. Vamos ver como que o maker está zerado. Será que esse maker vai vir junto com a micro? Pô, se o maker cai para -1, para -2, para -3, para -4, melhor ainda. Ou seja, uma combinação de detalhes que vai trazendo mais confiança, mais convicção para você de que você está atuando
junto com os grandes jogadores do mercado. E isso vai te trazer o quê? Mais convicção. Mesmo sabendo que a porcentagem aqui não é a porcentagem probabilística do dia. Do dia não quer dizer que é do momento, então não confundam as coisas, né? Às vezes o cara chega na sala, por que, que a porcentagem está positiva se a micro está vendedora? Porque é assim e é assim que será. Porque eu não fiz o sistema só para você pensar no agora. A ideia da probabilidade é você pensar no futuro. Por quê? Porque esse preço pode chegar aqui embaixo e voltar a subir. Isso só está vendo o agora. O agora a gente está vendo o gatilho. Beleza. Então eu estou tradando agora. No agora está dando venda. Beleza. Então tá. E eu sei que se chegar nessa região, o fato da porcentagem estar positiva, se o fluxo virar para compra, eu compro de novo, porque eu vou estar dentro da probabilidade maior do dia. Esse que é o ponto, tá? Ó, foi para 300, né? Ou seja, isso aqui foi um trade lindo de reversão, cara. Lindo, fácil de ser feito, tá? Só que tem que ser feito como? Com responsabilidade, tem que saber o que está fazendo, para não se confundir, tá? E olha o que aconteceu aí. O mercado fritou, deu aí um trade aí de mais de 1.000 pontos, tá? Desde a sinalização e foi um trade fácil de ser executado, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que vocês precisam, com o passar dos dias de uso da SG, desenvolver essa habilidade de prestar atenção nos detalhes. Os detalhes são fundamentais para você performar aí nesse mercadinho, tá? E aqui, olha que interessante outra coisa que rolou aqui, ó. Me chamou a atenção até um comentário de um participante da sala. Eu falei, pô, esse cara já está além e eu quero até trazer aqui, chamar a atenção sobre isso, que é bem legal, que ele sacou e é exatamente isso, né? Mas eu achei interessante, foi uma percepção que ele teve, cara, mesmo talvez ali sem, de repente, eu ter enfatizado isso, ele fez uma leitura muito legal, né? Ele falou, professor, eu percebi que o Maker estava 6,6, por exemplo, e estava na região do Smart Money. E na hora que o Maker despressurizou a força, ou seja, ele foi reduzindo isso daqui para -5, -4, -3 e chegando em zero, o mercado virou. Por que que virou? Porque, cara, o que, que vai acontecer aqui? Para essa porcentagem virar, vai ter que entrar compra. Então, o que, que acontece? O mercado, ele é compra e é venda, certo? Se essa parada estava muito vendedora, o que faz o player desfazer da venda? A compra. Então, por exemplo, quando você está comprado no movimento, você não tem que vender para você zerar a posição? Ou se você está vendido, você tem que comprar. Então o player ele veio vendendo lá. Pô, chegou, pá, vendeu, 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 vendeu. Quando chega aqui embaixo, o que, que o player fez? Ele colocou o dinheiro no bolso, tá? Ele colocou o dinheiro no bolso e a partir do momento que ele colocou o dinheiro no bolso, ele leva o mercado um pouco para cima de novo, tá? Não quer dizer que ele leva para tipo o mercado romper topo e o mercado voltar na tendência do dia, não é isso. Mas cara, querendo ou não, esse movimento dele, por mais que seja, digamos, um movimento de realização, ele impacta preço também. Então, quando chega aqui nessa região, que o maker estava bem forte, o que, que aconteceu? Se a gente for ver aqui, ó 5,2 e aí ele vai perdendo força. Olha, foi para 4,5, 4,0. Ó como ele vai perdendo aqui rápido, 2,2. Presta atenção aqui, ó 2,1. Ou seja, os participantes principais ali desmontando uma posição que eles estavam vendidos, e aí a partir do momento em que eles começam a despressurizar muito rápido isso, vai causar um impacto no preço também. Só que é uma leitura mais avançada. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque assim, por exemplo, você faz uma leitura como essa, vai pensar assim, vou comprar porque o maker despressurizou. Calma, tá? Tem que ver se ele não vai é, soltar um pouco e vai voltar a vender, porque o que vai determinar se a operação vai dar certo ou não é o gatilho, tá? Então, assim, isso aqui é uma leitura super avançada. É entender e falar, cara, a parada estava em -6,6, agora está -2,8, mas ainda está vendedor, pô.
ainda está vendedora, a micro ainda está vendedora, a setinha aqui dá resistência, então não tem gatilho aí. É só uma informação, fala, pô, vou ficar ligado se realmente é isso ou se não é, tá? Se for, o que que você vai buscar aí? Você vai buscar o gatilho da entrada. E aí, somando uma coisa com a outra, é onde eu falo que o cara já tem uma percepção avançada, o cara vai pensar o quê? Cara, já percebi que o cara que estava vendedor demais não está mais, a parada começou a ficar menos expressiva na amostragem ali da porcentagem. Se por acaso, a partir disso, eu sentir que deu gatilho, eu vou entrar. Por quê? Porque eu fiz uma leitura muito avançada da SG, onde eu sabia que o maker, o market maker estava hiper vendido e agora não está mais. E quando virou e a SG me trouxe a seta apontando para cima, eu entrei porque eu casei a informação. Ou seja, é uma leitura de fluxo super avançada, mas é, cara, uma leitura muito legal também. Então tem que dar parabéns aí pro rapaz, porque ele foi, né, digamos assim, além do que normalmente eu percebo que que as pessoas fazem ali de se dedicar tipo, tentar entender mesmo a parada, né? Então, galera, só para fechar aí, tá? Essa é uma leitura super válida também. Você pode avaliar o maker na desmontagem da posição dele, mas lembrando, todo gatilho tem que ser confirmado. Não faça a entrada só porque o maker mudou. Por quê? Porque se não houver a confirmação, às vezes ele desfaz um pouco e pode ser que daqui a pouco entra outro player ou outros players ou ele mesmo e descarrega de novo. E aí, se você antecipa sem ter a confirmação, você vai se antecipar errado. Então, isso vai dar ruim. E de preferência, tá? Sempre faça na região do Smart Money. Então, aqui nesse caso, a leitura para compra até daria certo no modo agressivo. Aí a gente não vai tradear a porcentagem, porque aqui não tem o 70% para nenhum lado, tá? Embora ele está um pouco mais favorável para compra por causa dos 63%. Mas aí você vai pensar, cara, beleza, ele deixou a região aqui do Smart Money, tá? Ele despressurizou a força vendedora, ou seja, houve uma realização do movimento, e agora, como a parada deu gatilho, eu faço trade. O que, que eu tenho que ficar ligado? Rapaz, se esse negócio ficar vermelho, eu tô fora. Vou tomar stop, não tem o que fazer. Você vai tomar o stop e você tem que ser homem ou mulher suficiente para assumir isso, velho. É você que está querendo fazer o trade. A SG está te sinalizando, fala, velho, virou a parada. Agora, o mercado ele é dinâmico. Não tem como fazer um trade desse e achar que é obrigatório o preço subir. O que vai acontecer é o seguinte: se a micro estiver acelerando, o preço vai subir. Agora, entrou no trade, viu que a micro fala, cara, essa micro não sai do lugar, puta, a parada estava verde, ficou vermelha, aí você tem que cair fora. Então, o que, que eu vou dar de dica para vocês? Se vocês forem fazer esse tipo de entrada, façam com algumas regras, por exemplo. O que, que eu faço normalmente? Então, quando eu vejo que está muito bom a região, eu falo, cara, essa aqui eu vou entrar com a mão cheia. Quando eu vejo que a região é turbulenta, tipo, eu já sei que fala, putz, eu vou fazer uma compra aqui, mas e se ele bater nessa linha e voltar a cair? É possibilidade de acontecer? É. Então eu vou entrar menos pesado, cara. Se eu, sei lá, eu entrar com 20 contratos, aqui eu vou entrar com 5. Mas, cara, aqui eu não entro com tudo, não. Quero arriscar pouco, né? Ou se eu entrar, falar, não, eu vou entrar com 10 e vou soltar 6 ou 7 mais rápido. Tipo, aí eu não quero carregar tudo. Então, ou eu entro com a mão mínima, eu entro com 5 e tento carregar para fazer um alvo, o valor financeiro compensar. E aí também se der o stop não fica caro, porque eu estou entrando leve. Ou eu entro com a metade do lote, mas eu já vou entrar com essa metade pensando em proteger um pouco mais rápido para jogar o médio para baixo e tento subir aí com, sei lá, 30% do lote. Então, se eu entrar com 20, eu vou entrar com 10 e vou soltar 7 e subo só com 3. Beleza, também é uma hipótese, tá? O que, que eu não posso fazer? Cara, viu a parada no vermelho aqui, tem que cair fora, porque, infelizmente, quando ele começa a bater o vermelho, o verde, o vermelho, cara, ele tá turbulento, é uma região problemática e, embora eu sei que esse tipo de stop às vezes ele causa uma certa irritação,
mas, cara, é ao mesmo tempo que vai te manter vivo nesse mercado, tá? E aqui, depois o maker começa a virar aí para positivo, a micro vai acelerando, deu o gatilho, eu já, né, tinha dado, e de fato teria dado um trade muito legal aqui na região, tá? Então teria dado aí um trade aí para pagar aí pelo menos, tá? Para pelo menos aí 700 pontos aí, 500 pontos que fosse, mas foi um trade fácil de ser compreendido, tá? Para mim é fácil. Agora, para a pessoa que está chegando, imagina, se eu trago essa aula no início, cara, a pessoa vai achar muito complexo. Vai, nossa, cara, tem que olhar se o negócio do 6 saiu para o 2, para esse se virou. Então, por isso que eu falo, essa é uma leitura mais avançada, mas, cara, isso se aprende, né? Isso aqui depois de um mês, dois, e tanto se olhar, cara, vai ficar normal, vai ser igual dirigir, né? Ninguém, tipo, quando você começou a dirigir, você possivelmente devia fazer umas barbeiradas e tal. Mas é comum, é normal, esse processo faz parte. Mas também traz algo legal, mostra o quão além é a leitura da ESG. Ou seja, não é só ficou verde é compra ou só vermelho. Cara, são detalhes que depois que você entender, você fala, rapaz, o negócio é fenomenal. É incrível. As possibilidades que você tem de leitura de mercado com a ferramenta são assim, é para te deixar completo. Não é só gráfico, não é só vela, são detalhes que vão trazer aí para você uma leitura além do que a maioria, que a grande maioria tem, tá? Enfim, se você gostou dessa aula, se você achou interessante essa leitura do Maker aí, se você gostou do gatilho da reversão, tá? Eu dei os exemplos aí para vocês. Então, treinem primeiro no simulador, na dúvida, não operem em conta real, né? Tenham essa responsabilidade. Se você tá começando agora, esse sinal pode ser talvez um sinal avançado demais para você nesse momento, então faça primeiro no simulador, tá? No simulador você pode fazer, não tem nenhum problema. Você precisa realmente validar. Só cuidado para você não ficar clicando em excesso, tá? Mas você vai precisar sim desenvolver essa habilidade e é isso. Eu tenho certeza absoluta que vocês nessas aulas avançadas vocês vão começar a se ligar, cara, a ferramenta tem muito caldo aí para eu explorar. Então não é só o gatilho lá dos 70%. Aquilo ali é o início da parada para quem está chegando, ou até mesmo, cara, você é bem sincero. É uma oportunidade de trade legal, que você fala, bicho, vou aproveitar, por que não? Né? E se você achar confuso demais essa leitura aqui, você não precisa fazer ela. É esse que é o ponto também. Você pode só fazer aquilo ali, não tem nenhum problema, né? É o que eu sempre falo para vocês, para você performar bem nesse mercado, você tem que se sentir confortável. Fala, cara, eu gosto de fazer só o trade lá quando tá tudo alinhado. Então só faça aquele. Sérgio, porra, para mim eu sou ligeiro na parada, tô dominando o negócio, consigo fazer tranquilo isso aí. Então faça ele também, mas valide antes de sair botando grana, antes de correr risco, tá? E aprenda a reagir. Tem que ter o stop de pânico, mas tem que zerar na mão quando você perceber que a parada não está confluindo e tem que saber lidar com essa emoção sua aí. Você não pode ficar dando piti lá na sala, que às vezes tem cara que parece mocinha. Aí os caras ficam dando piti. Pô, peguei stop. Ai, bicho, você tá no mercado financeiro, cara. Renda variável. Você quer o quê? Quer que sua avó vai fazer carinho em você depois do stop? Pô, você não tá preparado para isso, esse ambiente não é pra você não, velho, né? Desculpa a sinceridade, mas é a real. Então, aqui é um ambiente sério. Então, você tem que agir com seriedade. Porque você tem que ter responsabilidade. E a primeira coisa que eu sempre falo é você assumir a sua. Só faça o que você consegue fazer e reaja quando as coisas derem ruim. E eu tenho certeza absoluta que essa conta fecha no final do mês. Tá? Tenho certeza absoluta. A gente tem diariamente aí votação, pessoas operando. E, cara, na transparência, né? Vocês veem aí, porra, modesta parte para desenvolver uma parada dessa. Eu sei que eu tenho ideia do que eu criei. Nem por isso vocês verão eu falando promessas mirabolantes. Cara, eu bato a real, eu vou na lata, porque eu prefiro que você chegue aqui ciente do que você está comprando e do que tem pela frente. E te dou possibilidades. Fala, cara, tem essa possibilidade que é mais fácil, tem essa aqui que se você quiser estudar um pouco mais, com certeza você vai ganhar mais dinheiro, mas você vai ter que ser muito mais maduro, você vai ter que ser responsável
e você vai ter que ser uma pessoa com uma cabeça preparada. Então, vá no seu tempo, não se precipite. Mas uma coisa eu te falo, veja o potencial do que a ESG te traz e eu tenho certeza absoluta que você vai falar, cara, a ferramenta é para realmente ser algo assim disruptivo mesmo, é para furar a bolha e para transformar o seu resultado no mercado. Então, se você quer resultado no mercado, se você não quer só aventuras, fala, pô, eu não estou querendo só brincar, Sérgio. Esse é o meu sonho, esse é o meu projeto de vida. Isso daqui é um lance que eu quero, digamos assim, trazer para o meu futuro. Cara, então invista em você, invista nesse conhecimento. Vocês têm uma ferramenta incrível por um valor absurdamente barato. Hoje a ESG, no valor que ela está anual, e com a possibilidade que ela entrega para vocês, vocês não fazem ideia do quanto isso é barato, porque o projeto tem uma complexidade absurda. O tempo que eu levei para desenvolver isso, cara, vocês não precisam comprar mentoria, vocês não precisam comprar nada, tá tudo aqui de graça no YouTube. A única coisa que você vem é assistir. Né? Às vezes até pensa, será que é porque é de graça, as pessoas às vezes não assistem, então tem que colocar, sei lá, se custasse 10 mil reais, aí eles prestariam atenção? Então eu espero que não. Espero que realmente você aproveite isso e use isso como uma oportunidade para você ganhar dinheiro na bolsa, tá? Curtiu o vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha e vamos para cima, porque eu tenho certeza que você seguindo tudo que eu estou falando aqui, você vai ser vencedor nesse mercado. Eu tenho certeza absoluta nisso, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas aulas e até mais. Bons tradings, boas operações e é isso daí, galera. Tamo junto. Até mais.